Pessoal, sou a Thalita, estudante de design aqui da UTFPR. Esse material que vocês estão assistindo, ele faz parte de uma coletânea de entrevistas que a gente está realizando para o projeto chamado Ela.anima Curitiba, que busca identificar e conversar com mulheres que atuam no mercado da animação. Hoje a gente está conversando aqui com a Bárbara, então obrigada, Bárbara, por ter aceitado, né? Novamente, obrigada. E, Bárbara, eu queria começar essa conversa assim, pedindo para você falar um pouquinho sobre você, quem é você, o que você faz, e a sua idade e se você é aqui de Curitiba. Então, pessoal, meu nome é Bárbara Valente, eu sou formada em design gráfico pelo TFPR também. Eu fiz um intercâmbio em animação no Instituto Ciências Sem Fronteiras em 2015. E hoje eu atuo como designer, mas volta e meia existem algumas demandas de animação, então eu acabo fazendo, né? Mais motion, assim, do que a animação tradicional, que foi que eu estudei. Então é mais ou menos isso. Se você pudesse compartilhar um pouquinho sobre como que foi essa experiência que você fez do Ciências Sem Fronteiras, o que você foi estudar lá e como que foi, assim? Bom, no Ciências Sem Fronteiras a gente tinha a opção de escolher o curso que a gente ia fazer, né? A princípio foi recomendado que eu fizesse Communication Design, que é mais relacionado ao design gráfico, mas eu optei por fazer animação e assim eles me deixaram fazer. Então eu estudei animação tradicional, né? Tipo Rei Leão mesmo, no papel, ali nas mesas de luz e tudo mais, foi muito divertido. Também estudei animação 2D com After Effects e Premiere, né? Que eram as ferramentas que a gente mais usava na época. E estudei um pouco de anatomia também. Então foram esses três nichos assim da animação que eu estudei. Que legal essa experiência, né? Acho que é massa você ir para fora e também trazer essa questão do software também, assim, voltar Sim. aos princípios, né, do começo da animação no desenho mesmo, mas também aprender o software. Acho que é uma coisa bem legal. Você sempre quis ir para a área da animação ou assim, você nunca teve esse pezinho assim lá? Não, eu sempre quis, de verdade mesmo, desde criança eu assistia os making-offs, eu assistia tantos os filmes que não tinha mais o que assistir que eu já não tivesse decorado, que eu descobri que tinha um making-off nos extras dos filmes, dos VHS, né? Então eu assistia e eu ficava sabendo os bastidores, né, de cada filme, né, Rei Leão, Branca de Neve, etc. Então eu comecei a ficar obcecada e eu sempre soube que eu quis fazer animação. Só que quando eu tive a oportunidade de fazer o vestibular, não tinha um curso no Brasil ainda específico para animação. Então tinha cinema, tinha fotografia, tinha design de produto. Então eu decidi ir para design gráfico, que era o que mais parecia com o que eu queria fazer. No entanto, quando eu apliquei para fazer o vestibular em si, tinha acabado de começar o curso de animação lá na UFMG. Então, em Minas Gerais foi o primeiro lugar que surgiu o curso de animação em si, e tinham essa oportunidade, mas eu fiquei com muito medo, e eu passei na primeira fase, só que eu fiquei com medo de me mudar, e aí eu acabei não fazendo a segunda fase, então eu fiquei no design gráfico mesmo, mas quando eu fiz o intercâmbio, eu descobri que eu não gostava de animar, eu gostava de direção de arte. Então, são coisas distintas, né? Então, eu não gostava da animação em si, do fazer o frame a frame, fazer os desenhos. Eu gostava da direção de arte, que envolvia toda a colorimetria, né? A paleta de cores, toda a questão dos ângulos das câmeras, enfim, toda a ambientação, né? Tanto que no intercâmbio, eu fiz um estágio, fiz 9 meses de produção num curto animado de stop motion. Me apaixonei, amo stop motion até hoje, eu sou conhecida por isso no ramo. Então foi lá que eu comecei com essa pegada de direção de arte, assim. Então foi lá que eu aprendi mais isso e comecei a me ambientar melhor na animação. Fazendo uma pergunta talvez só meio que curiosa mesmo, assim. Esse material que você fez é o material que tá no Instagram? Que é o material Não? Não, você diz o curta que eu ajudei no stop motion? Isso. Não sei, eu tô falando isso, mas é porque no Instagram tem uma composição lindíssima de um stop motion de recortes, assim. Não, na verdade o que tá no meu Instagram é, na verdade, fruto de um estudo para uma residência de animação que eu fiz. Eu fiz um portfólio de 10 peças pensando nessa residência, né? E foi o que eu apliquei e acabei usando lá no meu Instagram mesmo. Mas esse que eu falei, o stop motion que eu participei,
Se chama Aguaceiro, da diretora chamada Bernarda Cornejo, equatoriana. É um filme lindíssimo sobre relação de pai e filha, assim, que eu me identifiquei bastante. Tem lá no Vimeo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho de como que é o seu processo criativo, assim, quando você vai criar, seja uma animação, seja peças gráficas, enfim, direção de arte. Bom, sim, como você comentou, são processos parecidos, né? No final o processo criativo em si, né? Eu acho que para design eu sou um pouco mais metódica, assim. Então eu tenho um processo de design mais pontual, assim. Agora, para animação, para motion, enfim, direção de arte é um pouquinho mais abstrato, assim. Mas ambos os processos têm uma coisa em comum, que é a pesquisa de referências, assim. Para mim, eu tenho que começar pela pesquisa de referências visual ou semântica, que seja, né? Fazer um painel de palavras e fazer conexões, mapa mental, né? Mas eu gosto muito de referência visual também, então eu preciso estar imersa digamos assim, numa piscina bem grande de referências para conseguir absorver tudo aquilo que eu puder para poder sintetizar e passar para a próxima etapa. Então, assim, essa é uma etapa fundamental para mim, que eu acho que é muito válido mencionar, assim. Então, uma pesquisa de referência, e referência eu não digo só de imagens no Pinterest, eu digo de você ir no museu, de você ir no cinema, de você consumir arte em geral, assim, sabe? Então, esse é um processo fundamental para mim. E aí eu acho que eu já vou direto para ideação, né? Começo a fazer um brainstorm ali, junto algumas palavras. Eu gosto da parte semântica também, que me ajuda, porque eu sou uma pessoa muito lexical, assim, do dicionário. Eu vejo palavras, eu tenho muito vocabulário, então eu tenho esse processo também. Junto as duas coisas, já começo a montar o grosso, assim. Eu gosto de fazer um teste bem rudimentar, assim, bem grosso. Será que essa ideia que eu tô pensando vai rolar? Aí junto, faço um esqueletão, assim, e aí eu vou refinando, ponho para testar e vejo se funciona. Se não funcionar, volta para teste de novo, mas eu também não perco muito tempo. Eu prefiro feito do que perfeito. Eu aprendi isso no intercâmbio também, sabe? Então, tem um momento que eu já tá demorando demais, eu já corto, eu já paro e falo assim, não, vamos terminar, vamos ficar com isso daqui. Podia ficar melhor? Podia, mas é melhor entregar, sabe? Então, é mais ou menos assim o meu processo. E aí, Bárbara, voltando só um pouquinho na questão de mercado, você se formou e entrou no mercado, como que foi essa sua entrada no mercado? Você teve na experiência do intercâmbio, se você pudesse compartilhar o que você fez, sei lá, vamos dizer, para entrar no mercado, como que foi esse caminho? Bom, assim que eu me formei, na verdade, um pouco antes de me formar lá, assim que eu voltei do intercâmbio, na verdade, foi em 2016, porque eu gosto muito de passeios culturais, gosto muito de arte, gosto muito de cinema, fazer cursos, assim, eu considero que eu tenho um network relativamente bom, assim, sabe? Eu conheci muitas pessoas, fui muito envolvida, não vou dizer assim que eu sou uma pessoa muito influente ou que tudo que você vai fazer para entrar no mercado dependa exclusivamente disso, mas eu acho que o network é uma coisa muito importante, né? Então, eu tinha um network bom, conhecia profissionais já que atuavam na área, então me indicaram. Meu primeiro trabalho em animação aqui no Brasil foi uma indicação de um colega fotógrafo. Trabalhei para uma produtora que estava terceirizando um serviço, né? Eles estavam gravando um vídeo para o canal de YouTube. E aí eu fiz uma vinheta, uma abertura, né, em animação tradicional. Foi o que eles pediram, eles queriam uma animação tradicional. Fui lá e fiz, então eu entrei no mercado assim, por recomendação de conhecidos mesmo. Qual que é o principal desafio que você vê hoje na sua profissão, no seu trabalho? Eu acho que... Boa pergunta. Eu acho que, assim, nós como produtores do audiovisual, como tudo é audiovisual hoje em dia, né? Primeiro que a gente tem a saturação do mercado, né? Como fazer ou como passar uma mensagem diferente do que já foi passado. Tem isso. Mas também tem a responsabilidade da mensagem que você vai passar. Porque, exatamente por causa dessa saturação, a gente começa a pensar em cada vez mais extremos, né? Então, às vezes, né, eu sou muito fã de filmes de terror. Então, eu vejo, assim, filmes de terror, a gente começa a apelar demais pro exagero, pro
para aquilo que é muito explícito, né? E a gente para de pensar na narrativa, né? Na forma como a gente vai contar a história, que na verdade é isso que importa no audiovisual, é como você conta a história, né? É um enredo, se é um enredo bem feito, como você conta a história. Então eu acho que a mensagem, a responsabilidade da mensagem que você vai passar é um desafio muito grande no audiovisual. Perfeito. E aí a minha última pergunta, ela traz, assim, é mais um conselho, vamos assim dizer, que qual que seria a sua dica para mulheres que atuam ou desejam, né, atuar na área da animação? Olha, eu tenho 2 conselhos, assim, que eu, na verdade, eu daria para mim mesma se eu estivesse ouvindo quando eu estivesse começando, né? Primeiro, o network é muito necessário, você precisa dar a cara a tapa, se aparecer, sabe, tirar a vergonha e ir atrás, sabe? Participar. Na verdade, você não precisa fazer tanto isso, você precisa participar de eventos, conversar com as pessoas, só isso já basta, sabe? Isso é muito fundamental. E eu esqueci o que era a outra coisa que eu ia falar. Eu ia falar mais uma coisa, deixa eu ver se eu lembro. O network é muito... sim, o network é muito fundamental e mais ou menos parecido com essa ideia é referência, sabe? Repertório, buscar referência além do que é a arte, por exemplo. Às vezes ouvir um podcast, às vezes ir num café diferente, viajar, conversar com pessoas diferentes. Então, assim, tudo isso agrega para o repertório. Então, quanto mais repertório você tem, mais fácil é você deglutir, mastigar na hora que você estiver fazendo o seu processo criativo. Então, essas são as 2 dicas que eu daria. Obrigada, então, né, em nome do Núcleo de Design da Animação, em nome da UTFPR, pelo seu tempo, né? Foi muito legal o papo.